Olá pessoal, bem, hoje é dia 10 de novembro de 2016 e ontem, há um dia portanto, foi eleito Donald Trump presidente dos Estados Unidos. E por incrível que pareça, o que eu já vejo aí pelas redes sociais, na internet, são comentários afirmando e falando coisas assim que a eleição desse presidente tem muito a ver com o fim do tempo do fim. Eu me lembro que quando o Papa Francisco também foi eleito Papa, se dizia tantas coisas e dizia-se até que este seria o último Papa e então o tempo do fim estava extremamente próximo. Bem, nesses últimos tempos, de uns anos para cá, o livro do Apocalipse já tem sido estudado por muitas pessoas, especialmente o capítulo 13. Por que eu digo capítulo 13? Porque se extrai dali o pensamento de que em breve o mundo irá viver sob um decreto dominical e que, portanto, este presidente dos Estados Unidos seria a pessoa que poderia propor isso para os Estados Unidos inicialmente e o mundo o seguiria. Bem, o que eu tenho notado é que as pessoas se preocupam muito com o que acontece em Roma ou o que acontece nos Estados Unidos. E será que as pessoas não deveriam olhar para o que está acontecendo em Israel e em Jerusalém? Você vai dizer, mas não tem acontecido nada? Bom, será que você tem tido os olhos voltados para aquilo que ali acontece? Olha, eu quero ler um texto do livro de Zacarias, no capítulo 8, em que ele diz o seguinte: Assim diz o Senhor, verso 3, Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. E o verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Bem, muitas coisas têm acontecido em Israel, mas quase ninguém tem voltado os olhos para o que acontece ali. Por que eu digo isso? Porque muitos judeus, especialmente nesses últimos 20 anos, têm aceitado Jesus como o Messias que eles têm aguardado durante milênios. E isto faz uma diferença muito grande. Em 1948, Israel voltou para aquela que outrora fora chamada por Deus como a Terra Prometida. E eles também a tinham como a Terra Prometida. Ficaram 2000 anos sem pátria e agora voltaram para lá. Considerando esses versos que eu acabei de ler, eu não tenho dúvidas que a volta de Israel para a sua antiga Terra Prometida foi algo assim absolutamente profético. Basta você ler com carinho, com atenção, com cuidado, os capítulos 36 e 37 de Ezequiel. Olha, o amor do apóstolo Paulo era muito grande pelos judeus. Eu leio para vocês o que está no livro de Romanos. Vejam só, Romanos capítulo 9, diz assim: Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo estava escrevendo para os cristãos romanos, de Roma. Porque eu mesmo desejaria ser excomungado, separado de Cristo,
por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, porque são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito para todo sempre. O amor de Deus é muito maior que o amor de Paulo pela nação que um dia foi eleita como o povo de Deus. Vejam só o que disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores protestantes no século XIX. O significado de Ezequiel 36 e 37, conforme o texto e o contexto revelam, é muito evidente. Diante do significado dessas passagens, haverá primeiro uma restauração política dos judeus em relação à sua própria terra e um retorno à sua própria identidade nacional. Em segundo lugar, e isso aqui é o importante, existe no texto e em seu contexto uma declaração muito clara de que haverá também uma restauração espiritual, uma real conversão de Israel ao Senhor. Olha, a Bíblia não fala de Roma, nem de Washington, dos Estados Unidos explicitamente, mas fala de Israel e fala de Jerusalém. Volte os seus olhos para Jerusalém. Nestes últimos 20 anos, milhares de judeus têm aceitado a Jesus como o seu Messias, coisa que eles não acreditavam e a grande maioria até hoje ainda não acredita, mas isso está começando a mudar. A pior coisa que pode acontecer é ser pego de surpresa. Por que eu digo isso? Enquanto as pessoas olham para Washington ou Roma, muitas coisas importantes podem estar acontecendo em Jerusalém. O ladrão pode vir de onde não se espera. Aliás, ele sempre vem de surpresa. E uma outra coisa importante para concluir o que eu quero falar a respeito disso. Aliás, uma coisa importantíssima. O que adianta estar preocupado com o que acontece com Roma, o Papa, com os Estados Unidos, o presidente norte-americano, ou até mesmo com Jerusalém, se tudo o que você faz em termos da sua salvação é ir à igreja, é dar lá os seus dízimos, as suas ofertas, fazer as suas orações na hora das refeições, se o que você faz com relação à sua vida espiritual se limita a isso, meu irmão, meu amigo, eu quero dizer para você, infelizmente, você está sendo um candidato a ouvir aquelas palavras duríssimas de Jesus. Não vos conheço.